Então, uma alegria começar mais esse novo ciclo. Para quem está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem já me conhece, também seja bem-vindo e seja bem-vinda, tá? A gente vai começar com uma prática de meditação silenciosa, a tal atenção plena, tá? Então, peço para que a gente se posicione de modo que a gente fique confortável onde a gente estiver, ombros relaxados, mãos relaxadas, pescoço relaxado, e traz a atenção para dentro, tá? Então, vamos começar aqui para e aí é o tempo do pessoal ir chegando. Então, a prática ela começa com uma pergunta, que é: como que um praticante ou uma praticante desenvolve a atenção plena na respiração, de modo que ela possa ser cultivada e que ela traga grandes frutos e grandes benefícios. Então eu peço para que a gente se posicione de modo relaxado e vá fazendo a prática de acordo com o que está sendo falado aqui. Então vocês repetem a instrução para vocês e vejam como isso se comporta dentro do corpo de vocês, da experiência de vocês. Então ele diz: primeiro a gente deveria posicionar o corpo com coluna ereta e estabelecendo a atenção à nossa respiração. E nesse momento, o movimento de respiração que nós vamos prestar atenção é o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Então, inspirando longo, o praticante ou a praticante tem consciência de estar inspirando longo. Expirando longo, a pessoa então compreende: eu expiro longo. Inspirando curto, a pessoa então compreende: eu inspiro curto. Expirando curto, a pessoa então compreende: eu expiro curto. Então ela treina: eu inspiro experienciando todo o corpo da respiração. Eu expiro experienciando todo o corpo da respiração. Então ela treina: eu inspiro tranquilizando o corpo da respiração. Então ela também treina: eu expiro tranquilizando a formação do corpo, ou seja, eu expiro tranquilizando essa sensação do corpo. Então a pessoa também treina: eu inspiro experienciando êxtase, ou seja, uma alegria de estar praticando. E eu expiro experimentando êxtase. Eu inspiro experienciando a felicidade.
Eu expiro experienciando a felicidade. Então a pessoa treina. Eu inspiro experienciando a formação da mente. Ou seja, ela se dá conta de que a mente agora está formando nuvens de pensamentos. E eu expiro experienciando a formação da mente. Então ela treina. Eu inspiro tranquilizando a formação da mente e ela treina. Eu expiro tranquilizando a formação da mente. Então ela diz, eu inspiro experienciando a mente, ou seja, aquilo como se movimenta, a gente discrimina como sendo a mente, tá? E ela também treina, eu expiro experienciando a mente. Então ela treina assim, eu inspiro satisfazendo a mente e ela treina assim, eu expiro satisfazendo a mente. Então ela diz, eu inspiro concentrando a mente e eu expiro concentrando a mente. Em seguida, eu inspiro liberando a mente e eu expiro liberando a mente. Aí vocês percebam como que essas palavras começam a internalizar na experiência de vocês, tá? Então a pessoa treina. Eu inspiro contemplando a impermanência. E eu expiro contemplando a impermanência. Pode usar o próprio movimento da mente como contemplação, tá? Se dá conta de que o pensamento ele surge e ele cessa. Ele surge e ele cessa. Tá? Então a pessoa se dá conta. Eu me inspiro contemplando o desaparecimento. E eu expiro contemplando o desaparecimento. Desaparecimento do quê? Das formações mentais. Eu expiro contemplando a cessação. E eu expiro contemplando a sensação. Eu inspiro contemplando a renúncia e eu expiro contemplando a renúncia. Então, ele diz, praticantes, assim é como a atenção plena à respiração é desenvolvida e cultivada de modo que traga grandes frutos e grandes benefícios. Então, se a pessoa só fizer essa prática até esse ponto, ela já vai gerar um nível de relaxamento e, paradoxalmente, um nível de felicidade. Então, agora eu vou deixar que vocês sigam com a prática de vocês, modo silencioso, tá?
Então, essa prática que a gente está fazendo, ela vem em português como Atenção Plena à Respiração, e o título original dela é Anapanasati. Tá? E aí vocês encontram essa prática fácil no Google. Só pesquisar Anapanasati Sutta. Anapanasati Sutta. Tá? Então, alegria, alegria, vamos começar. Então, temos alguns rostos já conhecidos e um rosto novo por aqui. Não é a Dani, é a Márcia. Se ela estiver por aí, quiser mandar um oi, quiser se apresentar, fica à vontade. Oi, boa noite. Tudo bom, querida? Tu fala de onde? Qual estado? Sou de Pernambuco, sou de Recife. É Recife? Oh, como é que tá aí, né? Ai, tá triste, né? A gente vendo toda essa tragédia, tudo isso que aconteceu. Sábado, domingo, foi um dia bem pesado, assim. Eu moro em Boa Viagem, Uhum, né? E assim, distante de alguns pontos, mas assim, eu participo de uma comunidade, de uma igreja que eu faço parte uhum, e a gente estava acolhendo famílias porque perderam tudo numa comunidade perto do aeroporto, né, que fica relativamente perto da minha casa. Então, uhum. foi assim, dias bem difíceis, né, porque você está seguro, você está confortável, mas assim, você sabe que do outro lado tem pessoas numa situação bem difícil. Então, assim, acho que o tempo ficou pesado mesmo, né, foi uma semana bem desafiante, assim, pra gente. Uhum. Graças a Deus, seguindo. Alegria. Então, bom te ver aqui. É, vamos introduzir como é que a gente funciona, tá? Prazer, Roberto. E Prazer, Roberto. eu também sou de Recife. Que E, legal. e a ideia é que a gente flua como se tivesse sentado em roda. O nome Roda do Dharma ele não é à toa, tá? Então você está sentado em roda, e embora eu esteja falando aqui, teve alguma dúvida, quer complementar alguma coisa, a ideia é que a gente possa oferecer. A melhor forma de visualizar a roda do Dharma é como se fosse assim, a gente está sentado em roda e a gente gostaria de se nutrir de coisas boas. Aí tem um caldeirão de água, só tem água, tá? Um caldeirão no centro da gente assim e só tem água lá. E aí a gente está conversando aqui e se a gente vê que pode adicionar alguma coisa positiva no caldeirão, a gente coloca. Aí no final a gente faz uma sopa e distribui para quem está por perto. Essa é a Ah, melhor certo. imagem, tá? Que lindo. Lindo, adorei. Aí fica à vontade. Se você perceber também que tem alguns termos que eu posso usar por hábito mesmo, eu posso passar batido, aí você fica à vontade para conversar, tá? Aqui o pessoal Tá tá, joia. tá, tá, tá misturado, tem pessoas que já estão comigo há muito tempo, tem pessoas que estão chegando agora, e aí acredito que você deve ter entrado também no grupo de Aham, WhatsApp, entrei sim. e o grupo do WhatsApp ele serve justamente para passar essa imagem de uma roda onde a gente está usando o Dharma ali para poder observar as situações do dia a dia, tá? Então seja Obrigada, viu? bem-vindo. Nada. Então vamos começar apresentando o nosso livro, né? A Beleza da Vida. Esse livro é, bom, a autora Pema Chodron. Tem alguém aqui que não conhece a Pema Chodron? Eu queria saber, assim. É isso. Ou seja, esse nome Pema Chodron, ele não é um nome qualquer dentro dos ensinamentos, dentro da meditação. É quase até, fica até grosseiro a pessoa dizer assim, não, vamos falar sobre o Dharma, o budismo no Ocidente e não citar Pema Chodron. Né? O meu primeiro contato com Pema Chodron foi com o livro Quando Tudo Se Desfaz. Na época, a minha ex-esposa, ela é psicóloga, né? Aí ela botou um livro assim na mesa, eu tava jantando e tal, ela chegou depois, né, do trabalho, aí colocou um livro assim na mesa com o título Quando Tudo Se Desfaz.
Eu achei aquilo uma farofagem arretada, pessoal. Eu disse, pera aí, pô, a galera tá querendo botar título de autoajuda. Quem é essa aí? Eu não conhecia, não. Quem é essa aí? Aí eu comecei a pegar e fui ver. A primeira coisa que eu faço no livro do Dharma é olhar a última folha, porque eu vejo a biografia do mestre, do autor. Aí, não sei o que, papapá, é aluna de Shungyan Trungpa. Aí eu, então tem alguma coisa boa aí. É aluna de Shungyan Trungpa. Aí quando eu comecei a pegar o livro, eu comecei a olhar, aí disse, olha, ela tá falando aquilo de uma forma que a intenção do Shungyan Trungpa, ela segue a intenção. Porque a Pema Chodron seguiu com o voto monástico, ou seja, ela é monja, mas a intenção do Shungyan Trungpa, que era um leigo, ou seja, ele era casado, tinha filho, tinha cachorro, tinha sogra, tinha declaração de imposto de renda e por aí vai para fazer, a intenção seguiu. Então o que acontece? Quando você começa a abrir, quando tudo se desfaz, você vê que a principal abordagem que a Pema Chodron vai trazer é ela preserva o sabor da Coca-Cola, digamos assim, mas a embalagem não é a mesma. Como assim, Roberto? É assim, ela preserva o que ela aprendeu e aprende com os principais professores dela, que foram o Shugyan Trungpa, que já faleceu, e o Dzakontru. O Dzakontru é o marido da Elizabeth Mantes Nanguel. E assim vai, né? Ou seja, são grandes professores. Então o que acontece? Ela preserva aquela essência que ela trouxe, mas ela toca num ponto que foi o que me fisgou e que me fisga quando eu vou estudar qualquer coisa da Pema Chodron, que é, ela sempre volta para que a gente reflita sobre nossa condição do ser humano. Então ela sempre remete à condição dos ensinamentos fundamentais do Buda. Porque o ponto principal não é transformar as pessoas em budistas, tá? Nem filiar ninguém a uma linhagem. O ponto principal é a gente entender como que os ensinamentos podem ser usados e podem transformar a nossa vida. Então é muito bonito, por exemplo, quando ela começa a contar as situações onde ela tinha medo, onde ela tinha orgulho, onde ela tinha dúvida. Por exemplo, esse quadro aqui atrás foi o Fábio Rodrigues que fez, ele me deu de presente. É um trecho de Quando Tudo se Desfaz, que é apenas conseguiremos apenas quando nos expusermos à aniquilação da identidade que iremos encontrar aquilo que é indestrutível em nós. Ela usa esse trecho para ela poder lembrar da prática dela. Então, até a forma como ela apresenta a prática é a forma, abrindo um parêntese, que a gente vai chamar de tomando os obstáculos como caminho. Em geral, a gente só quer tomar aquilo que é muito favorável. A Lama Tsering falou recentemente que, olha, em nenhum momento os professores estão dizendo que é para tu evitar o que é favorável. Vamos supor que você tem uma boa fortuna, você tem uma boa saúde, você tem aquisições e por aí vai. Ótimo, aproveite isso. O problema é se você ficar apegado a isso. Isso foi a Lama Tsering que falou recentemente, no mês de maio, sobre o tema da obstáculos como caminho. A Pema Chodron, ela traz justamente esse tema sensível que é e o que fazer na hora que o incêndio acontecer. Quando eu estava pesquisando como montar a sequência, né, de estudos para que aquilo entre na nossa cabeça de modo que a própria pessoa vá montando o quebra-cabeça, aí eu pensei, olha, seria importante a gente pegar o tema atual e o momento atual que a gente está, que é um momento de muita incerteza, um momento de muita insegurança, um momento que não deu tempo ainda de girar o Titanic. O Titanic somos nós, né? Porque, por exemplo, é muito fácil, eu gosto de moto, então eu pego uma moto, boto o pé, dou um cavalo de pau e pego outra rota. Agora, o Titanic somos nós, ou seja, nossas emoções. É pesado para trocar. Aí vem um iceberg assim e a gente ainda tá o quê? Sob efeito da pandemia, pessoal.
A gente ainda está sob o efeito da pandemia, ou seja, a gente passou muito tempo recluso, depois soltou de vez. E a gente não parou para olhar para as consequências disso no quesito saúde mental. Então, quando eu vi de novo o título, eu disse, puta que pariu, velho. A beleza da vida, bicho, como é que pode ser, né? Aí eu disse, vamos olhar o conteúdo. Vamos olhar o conteúdo. Porque quando eu olhei o conteúdo, eu disse, é isso. Talvez isso seja um bom tema de ser estudado no momento e de ser partilhado com as pessoas. Porque ela vai tratar do que a gente vai chamar de os 3 votos, ou 3 compromissos, ou 3 atitudes, que nada mais são do que os métodos fundamentais ou essenciais que a gente pega os ensinamentos e usa para lidar com os obstáculos. Então aqui, da forma como o Pema Chodron traz, ela traz de uma forma que é muito leve de estudar, mas de novo, o método dela é não fuja. Esse é o método dela. Ou seja, o que apareceu que está favorável, agradeça. E o que apareceu que está ali com aquele espinhozinho no pé, também agradeça. Essa é a forma como ela aborda os ensinamentos. Então ela é muito honesta na abordagem. E às vezes pode apavorar um pouco a gente. Por quê? Porque a gente não é acostumado a lidar com essas coisas no dia a dia, né? Por exemplo, quantas vezes a gente fala sobre essas coisas quando a gente senta para tomar um café da manhã, para almoçar, no WhatsApp? Então, o que é que eu acho? Eu acho que a melhor forma de a gente entender algo não é negando aquilo, mas é tendo espaços onde a pessoa pode falar sobre aquilo e ela vai apresentando diferentes pontos em relação àquilo e ela vai experimentando aquele tema na experiência dela. Então, todos os seres têm uma inteligência fundamental. Essa inteligência fundamental, ela não vem de um aprendizado, ela não é uma informação. Por exemplo, não é assim, pessoal, vamos aprender agora cálculo diferencial. Eu vim da área de engenharia, né? Então, vamos aprender agora cálculo diferencial. Isso é uma informação específica. Isso é uma informação que serve de base dentro de uma área específica. Aqui não. A ideia é a gente entender que essas 3 atitudes, esses 3 votos, esses 3 compromissos, eles podem ser aplicados por qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer cor, enfim, de qualquer. Então, o modo como ela traz é muito hábil, porque eu trouxe aqui um método que fica pertinho do método tradicional, só para vocês sentirem como é. Então, como é que a gente vai fazer? A gente já vai começar pela página 15, que é, para quem está com o livro, página 15, que é ela traz uma seguinte provocação. O desafio é perceber o puxão emocional do Chenpa, ou Chenpa. Vocês já tinham ouvido falar nessa palavra? É S-H-E-N-P-A. Chenpa ou Chenpa. Quando ele surge e ficar com ele por 1 minuto e meio sem o enredo. Ou seja, ela está trazendo uma experiência e cabe a nós parar um pouco e dizer, mas essa experiência que ela está trazendo, como é? Será que ela pode ser aplicada? Então é melhor que a gente use um pezinho dentro e um pezinho fora. É melhor que a gente faça isso. Então ela diz, será que você pode fazer isso uma vez por dia ou muitas vezes, conforme o sentimento aparece? Porque é isso, tá? Basicamente, o que esse livro vai trazer é como lidar com as emoções. 3 métodos. É isso. Então, ela diz, esse é o desafio. Ou seja, o sentimento vai aparecer, a experiência vai aparecer, mas o modo como você reage à experiência desse sentimento, ela pode ser vista de 3 métodos. Na verdade, não são 3 métodos, são 18, mas a gente vai falar sobre isso. É o seguinte, esse é o processo de desmascarar, de relaxar e de abrir a mente e o coração. Então, primeiro, desmascarar, depois relaxar e abrir a mente e o coração. Aí a pessoa vai dizer, bom, ela falou várias coisas aqui, algumas coisas são novas. Como, por exemplo, o que seria esse tal de Chenpa?
O que é que seria, por exemplo, aparecer o sentimento e você vai ficar com ele sem engajar no enredo? A gente brinca que tem um Galvão Bueno, né? Que fica dentro, enquanto um sentimento aparece. E depois ela traz alguns verbos. Por exemplo, desmascarar. Depois, relaxar. E ela fala abrir a mente e o coração. Abrir a mente e o coração é o que a gente vai chamar de bodhicitta, tá? Aí eu vou dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa para poder entrar numa coisa que a gente vai chamar de onde é que surgiu isso? De onde é que surgiu essa questão de surgem os sentimentos e tu tem 3 métodos para lidar? 3 métodos essenciais, tá? Ou seja, fundamentais. Quando eu falo fundamental, significa que é assim, para qualquer tradição dentro do budismo que tu for, eles vão ter que ser falados. Não me importa qual é. Então eles são fundamentais nesse sentido, tá? Talvez a ênfase em um ou outro é que é o ponto. Na verdade, vocês vão ver que eu vou falar aqui budismo, mas na verdade vocês vão ver que tem várias tradições e vários saberes que usam dessa mesma essência. Só que aqui a gente vai dizer que está dentro do budismo porque foi estruturado. Vocês vão ver o que é que eu estou falando. Por exemplo, em nossos tempos atuais, eu considero que seria muito útil a gente fazer uma revisão das nossas virtudes e de uma conduta, ou seja, como é que a gente está se relacionando no dia a dia. Por quê? Porque todo mundo deseja felicidade e ninguém está afim de sofrer. Por incrível que pareça, até as pessoas que fazem barbaridade, elas estão desejando a felicidade e estão desejando evitar sofrer. Porém, a ignorância em relação a esse processo, ela muitas vezes é deixada de lado. Ou seja, a pessoa ignora as consequências das próprias ações devido à aflição mental. Para alcançar a felicidade e ultrapassar os processos que nos fisgam à infelicidade, então o Buda girou a roda do Dharma, que nada mais é do que pegar as experiências e vê-las de outra perspectiva. Daí, a gente tem o que é chamado o seguinte, os 84 mil ensinamentos para lidar com as 84 mil aflições. Esse número, vocês só não precisa decorar. E nem precisa ficar assim, nossa, eu preciso lidar com as 84 mil aflições. Não, não é isso. É só uma ideia para a gente ter a profundidade de até onde o ensinamento chega. Ou seja, o ponto principal não é a gente ficar catalogando os ensinamentos. O ponto principal é a gente ter o reconhecimento da nossa própria mente e o reconhecimento dessa natureza que é a nossa verdadeira essência. Esse é o ponto principal. Como a gente não consegue fazer isso de cara, aí a gente vai precisar de um tratamento. Então, esses 84 mil ensinamentos nada mais são do que um catálogo dos 84 mil remédios. Tá, Roberto. E como é que faz isso? Bom, todos os ensinamentos, eles surgem a partir da necessidade de domar a mente. Então a pessoa está lá, ela está vivendo a vida dela, isso precisa ficar prático, tá? A gente não precisa de mais museus, isso precisa ficar prático. E aí ela começa a perceber que tem algumas aflições que surgem. Então a gente começa então a se perguntar, como então eu posso domar minha mente? Então a gente vai precisar de um treinamento da mente. Por quê? Porque esse treinamento nos ajuda a ter reconhecimento. Esse reconhecimento, ele vem pela clareza de que a sabedoria se expressa em cada momento da nossa vida. E ela se expressa em um movimento dinâmico e esse reconhecimento é a própria compaixão. Aí a pessoa diz, não, Roberto, parou. Não estou entendendo mais nada. Então tá bom, vamos lá. A gente vai começar a seguir e talvez a gente comece a perceber que a mente, ela cria tanto as experiências de felicidade quanto as experiências de sofrimento.
Só que esse nome mente, pessoal, ele é muito pequeno dentro da experiência do que o termo em sânscrito significa Chitta, que é C-I-T-T-A. Por que que eu falo isso? Parece que complica mais, né? Mas é você. Porque em geral a gente considera a mente como se fosse só o pensamento ou raciocínio lógico. Só que Chitta, ela considera a união de mente e coração. Por exemplo, meu irmão é acupunturista, aí ele diz, isso aí de a gente ter, a gente tá amando alguém, ou então tá com um problema emocional, diz que tá com um problema no coração, não sei o que, isso aí é balela. A gente tem problema no estômago. Ele diz que a gente deveria, na opinião dele, né? A gente deveria redesenhar o coraçãozinho quando tá apaixonado por alguém e desenhar um estômago lá. Porque quando tem algum problema na relação, não é o coração da pessoa que fica ruim. Ela tem um problema de estômago. Aí ele explicou algumas coisas lá dos elementos lá e a conversa seguiu. Só que na experiência que a gente está chamando de mente, essa mente não é uma mente só conceitual. É uma mente que une mente e coração. Por isso que às vezes eu gosto de abranger mais o tema como anda a qualidade de experiência do coração. Porque a pessoa pode estar assim, uma postura, né? Aquela postura assim de meio soldado inglês, mas dentro o coração não tá legal. Ontem, quarta-feira, aí quando eu tô largando daqui, eu tô indo ficar com os meninos, né, com os meus filhos. Aí a minha esposa, ela me chamou pra assistir um capítulo do The Office. Aí eu fui assistir junto com ela, né, pra passar o tempo, pra ficar junto e tal. Aí tem uma hora que uma personagem que é a Angela, ela tá fazendo uma postura assim, super durona, assim. Tipo, eu sei o que eu tô fazendo, né? Super durona, assim. Aí quando tá perto de acabar o capítulo, ela vai pro carro, assim, pega uma carona, aí ela começa a desabar, né? Ela chora, assim. Ou seja, essa postura durona e tal, a gente pode emular isso por um tempo. Mas lá dentro a gente sabe que tá meio estranho. Então é disso que a gente quer falar. Aí o que acontece? Todos os ensinamentos, ou todos os métodos e por aí vai, que surgirem, que a gente vai falar, eles têm um único objetivo. Eles são como meios hábeis para nos levar à liberação dos padrões habituais e os processos neuróticos que surgem na mente. Ou seja, a ideia é sempre a gente recuperar o reconhecimento direto da nossa verdadeira essência. Daí, o que é que vai acontecer? Todos os ensinamentos, eles nada mais são do que remédios para a gente conseguir domar as aflições mentais que surgirem. Então, o que acontece? Essa forma como a gente vai estudar, ela pode ser usada dentro de um bom senso para diferentes culturas e diferentes pessoas. Então ela é muito útil, pessoal, principalmente para a gente que a gente está aqui tentando ajudar. Então a melhor forma de a gente usar isso é a gente lembrar que no final o ponto principal é esse, é como é que está a nossa condição de ser humano, como é que está a nossa condição humana, como é que está a nossa experiência de despertar. Tá? Daí, o que é que acontece? Vão surgir o que é chamado de ianas, Y-A-N-A. Iana significa veículo, que também significa os diferentes caminhos propostos pelo Buda para chegarmos à liberação do samsara. O que é que significa veículo? É porque a imagem original significa o quê? A gente está numa margem de um rio, e esse rio é onde a gente está com confusão, obstáculos, dificuldades. Às vezes a gente quer esclarecimento também. Às vezes a gente não tem problema nenhum, mas a pessoa diz, pô, o que é que está acontecendo aqui à minha volta? Eu queria um esclarecimento. Então a gente está na margem da confusão e quer ir para a margem da lucidez. Tá? Então a gente vai precisar de um veículo para fazer essa travessia. Já que, por força própria, a gente vai demorar um bom tempo para entender isso. Então seria bom que tivesse um veículo, alguma coisa que pudesse me ajudar a acelerar o processo. Então vale muito a pena ressaltar que
todo e qualquer caminho dentro do budismo é usado para se liberar do próprio budismo, tá? Alô? Todo e qualquer ensinamento dentro do budismo, ele é usado como um remédio para a gente avançar e no final tem que entregar o tratamento, tá? Eu estou dizendo isso aí porque, né? Em geral, a gente vai classificar os 3 yanas como Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Tem alguém que nunca ouviu falar desses nomes? Para que serve o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana? É simples. As pessoas elas são diferentes. Então elas têm remédios diferentes, elas têm tratamentos diferentes. Então é melhor usar a imagem do budismo como um grande hospital. É isso. Então o que acontece? Enquanto a gente não consegue reconhecer e estabilizar o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, vai ser necessário a gente pegar os obstáculos que a gente não está conseguindo ultrapassar e ver qual é o melhor jeito de lidar com os obstáculos. Só que isso já está catalogado. Pô. São 2.600 anos aí. Então o que acontece? Esses vários caminhos, eles, como eu falei, são usados porque a gente vai lidar com diferentes pessoas de diferentes capacidades e diferentes níveis de compreensão. Então, cada remédio desse implica uma visão, uma prática específica e uma forma de andar no mundo. Então vamos lá. O Hinayana tem uma visão de mundo, meditações que a pessoa vai fazer e uma conduta que é a forma de você se relacionar no dia a dia. O Mahayana também e o Vajrayana também. Só que o Vajrayana, como ele é mais profundo, ele vai ser dividido em 4. Ele vai ser dividido em uma visão, uma meditação, a ação e a fruição. Fruição é um outro nome para dizer iluminação, tá? E aí, a origem desses processos, como é que se deu? É que quando o Buda Shakyamuni morreu, os alunos dele se juntaram e começaram a catalogar o que é que ele tinha falado. O próprio Buda não deixou nada escrito. Jesus Cristo também não, né? Eu acho que essa galera é esperta, sabia? Eles dizem, pra que eu vou escrever essas coisas, bicho? Pra quê, pô? Deixa isso pra lá. Né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tchau. Né? Aí... aí vem os alunos assim, meio, não, vamos catalogar isso aí. Aí catalogaram. É isso. Então o que acontece? Precisa deixar claro o quê? Cada um dos diferentes veículos tem sua própria abordagem e através de qualquer um deles a liberação poderá ser atingida. O que é que acontece? É como se a pessoa fosse fazer um acolhimento com o médico e na medida que ela vai falando, ela entende qual é o remédio apropriado para lidar com aquele obstáculo. É isso. Então o que acontece? Essa forma de abordar os ensinamentos, essa forma que a gente vai ver aqui e essa forma que vai ser vista no livro, por que ela é bonita de ver? Porque ela diminui o mal entendido ou desrespeito entre as abordagens. Porque, em geral, vai ter o que é chamado materialismo espiritual. E aí fica assim, mas a minha abordagem é melhor do que a tua. Aí o outro, mas a minha abordagem é melhor do que a tua. Gente, vê só, se a gente lembrar que a prática principal é a liberação e que os ensinamentos servem como um tratamento, é como se a gente estivesse num hospital e um dizendo pro outro que o seu tratamento é melhor, pô. Isso é loucura, pô. Já pensou, eu tô aqui fazendo tratamento na UTI e tem outra pessoa fazendo tratamento na quimioterapia. Eu tô dizendo assim, o meu tratamento é melhor do que o teu. Não faz sentido. Não é verdade? Então o que acontece? Pode haver um certo entusiasmo também. E aí, esse entusiasmo, para não dizer outra coisa, né? A pessoa diz assim,
a minha tradição é melhor do que as outras. Aí, inclusive dentro do budismo. Então, essa forma de a gente ver aqui, dentro da beleza da vida, ela não tem como cair nisso. Só se a pessoa quiser. Porque a própria Pema Chodron, ela trata de ajudar a pessoa a não cair nesse extremo. Então, isso precisa ficar claro, tá? Já no encontro de hoje. Eu não tenho interesse em ser sectário. Então, o que acontece? A ideia é a gente valorizar as diferenças entre cada abordagem, entender, tentar aplicar na nossa vida, ver o reconhecimento disso, a importância dessa variedade e também entender que é justamente porque as pessoas são diferentes que a gente tem diferentes abordagens. Aí, essa forma de andar, ela está completamente ligada dentro do ideal do Mahayana. Ou seja, eu uso as práticas para cuidar de mim e para cuidar dos outros. Tá? Então, tendo falado isso, a gente então vai entrar no tema de hoje, que é uma leitura simples, direta, tá? Vamos começar devagar sobre a beleza da vida. Então, nesse primeiro capítulo, né, a essencial ambiguidade do ser humano. É bonito, né? Porque a gente poderia desconfiar isso. Peraí, o que é que ela quer chamar de ambiguidade de ser humano? Aí começa assim, uma citação de Suzuki Roshi, que é: a vida é como entrar num barco que está perto para zarpar e afundar no mar. Ué? Será que a gente foi avisado que a gente vai zarpar e vai afundar no mar? Então ela vai começar dizendo que, como seres humanos, ou seja, independente de quem seja esse ser humano, a gente tem uma tendência compartilhada. Então vamos lá. Cada um aqui tem uma biografia. A gente não é negar isso, tá, galera? Cada um aqui tem uma biografia. Cada um aqui tem uma história. Então, por exemplo, é muito estranho, depois que a pessoa entra nos ensinamentos, ela querer se comparar com alguém. Porque para eu poder me comparar com outra pessoa, eu tenho que ter saído do mesmo ponto que a outra pessoa. E tenho que ter tido as mesmas oportunidades que a outra pessoa. E tenho que ter vivido exatamente as mesmas experiências que a outra pessoa. Então, talvez como seres na linha de passado, presente e futuro, nós sejamos diferentes mesmo. E que bom. Porque se a gente fosse igual, ia ser monótono, né, pessoal? Já pensou? O robertismo, todo mundo igual ao Roberto. Não ia ser legal, pô. Ia ser um saco. O mundo ia ser um saco. Mas o que acontece? A ideia é que, se a gente olhar mesmo assim, tem algo mais atrás dessas diferenças que é igual. Então a gente se respeita nas nossas diferenças, nas nossas biografias, mas a gente entende que tem alguma coisa ali que é igual, que é a tendência de ir em busca de certezas, mesmo sabendo que as coisas ao nosso redor estão mudando. Então, a gente tenta buscar prazer e segurança em coisas que estão mudando. E isso causa conflito. Porque é assim, nós fazemos parte de algo muito maior e a gente não se dá conta disso. Por exemplo, o ser humano não é capaz de destruir a natureza, porque o ser humano faz parte da natureza. Ele não é capaz de destruir a biosfera, porque o ser humano faz parte da biosfera. Quem ainda duvida disso, é só pegar uma doencinha aí chamada Covid-19 que apareceu assim e pá, botou o ser humano no lugar dele. Mas a gente não vê dessa forma. O que acontecerá se o ser humano destruir o planeta Terra? O ser humano não vai destruir o planeta Terra, pô. Porque o planeta Terra ele tem algo maior ali que se autorregula. Agora, isso não significa que a gente vai fazer vista grossa. Ao desmatamento, a ações que ferem o ecossistema e por aí vai. Ou seja, a gente precisa voltar ao nosso lugar onde a gente é de fato como no fluir da vida, entende? A gente tá assim, a gente acha que tá sem limite, tá meio assim, tudo pode, né? E a gente tá com uma elevação assim de arrogância que
né? Vamos começar lembrando memento mori, né? Ou seja, lembre-se que você vai morrer. Vamos começar daí. Então, ela começa a provocar. Ela diz assim, como é que a gente pode se entregar à vida, mesmo sabendo que um dia vamos morrer? Como é que a gente pode perceber que nunca poderemos completa e finalmente deixar tudo perfeitinho? Ela até usa no diminutivo aqui, perfeitinho. Será possível aumentar nossa tolerância à instabilidade e à mudança? Como podemos fazer amigos com a imprevisibilidade e a incerteza e adotá-los como veículos de transformação das nossas vidas? A gente poderia parar agora e ver se isso aqui é verdade ou não. Primeiro, a impermanência está o tempo todo com a gente, mas a gente esquece disso. Segundo, dentro do fabuloso mundo do gostar ou não gostar, as coisas precisam ser perfeitas. O problema é que essa perfeição vai trazer muito sofrimento depois. Ela fica incompatível. A gente está forçando um motor, digamos assim. E terceiro, como que a gente faz para lidar com o que é imprevisível e o que é incerto dentro do que acontece ao nosso redor? Então são perguntas que a gente poderia fazer, né? Depois ela vai dizer que o Buda chamou de impermanência uma das marcas distintivas da nossa existência, um fato incontestável da vida. Então eu acho, sabe, que assim, essa é uma viagem minha. Em tempos em que tudo é relativo, eu acho que o Dharma ele vai prosperar valendo. Porque a impermanência você não tem como relativizar. Dukkha também não. Aí, ou seja, tudo aquilo que for sabedoria precisa ser compartilhado o mais rápido possível. Porque vão ter pessoas que vão dizer, bom, por que ninguém estava falando disso? Bom, as pessoas não estavam falando disso porque elas estavam ocupadas nas bolhas. Daí, o que é que acontece? Ela vai falar de um artigo, que é uma entrevista. Eu não consegui achar esse artigo na internet. Se alguém puder depois, eu agradeço. Que é de um autor chamado Chris Hedges, que é a ambiguidade moral da existência humana. Aí ela diz que isso é uma certa experiência que a gente vive, onde a gente tenta se agarrar à falsa sensação de que nossas ideias são fixas e de pontos de vistas tribais, mesmo que isso só traga insatisfação momentânea, ou de superar nosso medo e dar um salto para ter uma vida autêntica. Isso é muito importante, galera, porque às vezes a gente vai precisar dar um salto de fé, que eu não sei o que vai acontecer, mas são justamente aqueles padrões que a gente tem tanta certeza sobre nós que nos impedem de avançar. Às vezes a gente tem tanta certeza sobre como que as coisas deveriam ser, que a gente fica travado no meio daquilo. Aí precisa vir Maharaja, bater na gente assim, tipo, tá! Tu acha que tu é só isso? Sabe de nada, inocente. Aí ele bate na gente assim, pra gente poder andar. A ideia a gente não precisa esperar a impermanência bater na gente pra gente entender isso. Porque isso é profundo, sabe? Superar o nosso medo e dar o salto para ter uma vida autêntica. Então, ela vai dizer, como é que a gente pode relaxar? Então, esse termo relaxar, ele não é um relaxar de relaxe, vai dar tudo certo. Não é isso, tá? Relaxar é uma experiência que vem por Chitta. É uma experiência que você relaxa, mas relaxa mesmo. Então, quando você relaxa, esse relaxar, ele paradoxalmente, ele vai trazer uma experiência que está sempre presente, que é estabilidade, relaxamento e um senso de prontidão ao que está acontecendo, aqui e agora. Não é uma coisa que você vai falar, é uma coisa que você vai experimentar. Então, esse relaxar, a gente está precisando muito experimentar esse relaxar.
tá? Então, como que a gente pode relaxar e ter uma relação autêntica, apaixonada com a incerteza essencial e a falta de chão? O desenraizamento do ser humano. Ou seja, pessoal, hoje, se a pessoa disser quem é você, é até meio alarmante, assim. Você sai numa entrevista, aí quem é você? A pessoa, eu sou eu, pô. Não. Como é seu nome? Aí já complicou. Aí tu tem que dizer o nome. Depois tu tem que dizer um CPF. E depois tu precisa dizer uma profissão. Se tu não tiver um nome, um CPF, uma profissão, tu não é alguém. Dentro de um samsara muito maior e complexo. Quem é você? A pessoa deveria sorrir. Eu sou, aí kkkk. É isso. Ou seja, essas certezas enraizadas que a gente traz, seja porque a gente se confundiu, seja porque a gente estava com expectativas sobre o que os outros deveriam fazer e eles não fizeram, seja por apego a coisas que a gente acreditava que ia trazer felicidade e não trouxeram, ou seja por imposições culturais. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo bastante hoje é os jovens com X, eles não querem repetir o padrão de vida dos pais deles. Por exemplo, minha mãe era da área de saúde, ela era enfermeira. Então, para mim, por muito tempo, eu achava aquilo muito inspirador. A forma como ela se colocava, sabe assim, meu trabalho é ajudar os outros. Então, acordava no horário certo, trabalhava em dois locais diferentes. Nunca disse não para ir trabalhar, estava sempre disposto a ajudar, só que tinha um probleminha. Eu lembro de muitos finais de semana eu mal ver minha mãe, pô. Porque ela passava o dia na cama. De tão cansada que ela estava. E às vezes ela estava tão doente que o melhor que ela tinha que fazer era ficar em casa e descansar. E ela dizia, mas se eu não sair para trabalhar, quem vai sustentar? Aí pronto, quem quiser, ninguém contra-argumentava contra ela. E ela saía. Ou seja, esse é um tipo de padrão que eu olho para isso e digo, eu não quero fazer isso. E muitas outras pessoas também estão desconfiadas disso, que é a normose, né? Ou seja, eu tenho um estilo de vida onde eu acho que eu estou sustentando algo positivo, mas na verdade o próprio estilo de vida, ele me coloca numa condição de doença, seja física, mental, psicológica e assim por diante. Então já tem pessoas que estão olhando para isso e dizendo, bom, peraí, não vou por aí não, cara. Ou então, se a gente olhar com cuidado, o nível de inteligência emocional, praticamente o nosso é baixíssimo. É um milagre que as relações continuem. Por quê? Porque a gente não é feio, a gente não fala sobre essas coisas. Então já tem uma galera, algumas pessoas que dão uma olhada para isso e não sei. Não sei se eu quero isso para minha vida, não. Ou seja, é como se lá no fundo a gente está começando a pegar essas situações graves aí e a gente diz assim, bom, mas o que é que faz do ser humano um ser humano? Então a gente está entendendo por aqui que a gente não nega que existe sim um potencial que pode gerar negatividade, mas também existe sim um potencial que pode seguir de modo negativo. Agora cabe a cada um olhar para si e ter um discernimento, né? Como que eu vou usar esse potencial? Não é uma coisa assim de separar o joio do trigo, tá? Não é uma coisa assim, a luta do bem contra o mal. Não é isso, pô. É lucidez, ou seja, você entende que aquilo tá lá, mas por lucidez você escolhe direcionar, comandar. Aí a pessoa pode dizer, olha, e o que é que eu faço com os padrões negativos? Porque quando aquilo vem eu causo sofrimento. Aí é por isso que a gente está falando sobre essas coisas. Então ela diz, meu primeiro professor, que foi o Shugyan Trungpa, costumava falar da ansiedade essencial de um ser humano. Essa ansiedade ou mal-estar diante da impermanência é algo que aflige mais que alguns poucos. É um estado que tudo permeia, sendo compartilhado pelos seres humanos.
Então, pessoal, isso aqui que ela está falando, a gente deveria parar assim, abrir o noticiário, contemplar, abrir pegar as conversas do dia a dia, contemplar, sabe? Pegar as nossas ações passadas e contemplar. Que é o quê? Será que eu estava fazendo essa ação por lucidez mesmo? Ou era isso aqui que ele está chamando de ansiedade essencial? Ou seja, eu só estava perpetuando padrões ali dentro. Aí ela diz, em vez de ficarmos abatidos com a ambiguidade e a incerteza da vida, como assim ambiguidade e incerteza da vida? A ambiguidade é, por exemplo, hoje eu postei uma foto lá do meu filho no Instagram, que era a ambiguidade essencial, porque fazia 2 minutos que ele estava sorrindo, daqui a pouco... Licença, tá, gente? Então o celular tá tocando aqui. Daqui a pouco a fralda apertou e ele começou a chorar, assim, do nada. Ou seja, qual é a experiência que eu posso ter? Eu posso ter experiências de alegria, eu posso ter experiências de tristeza. Se eu negar isso, se eu negar que também tem impermanência disso, eu vou ficar tenso. Então eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Parece banal, né? Pois é, mas a gente vai precisar repetir isso várias vezes. Aí ele vai dizer, e se a gente conseguisse aceitar isso e relaxar? Então, ela falou de novo, relaxar, tá? O exercício de relaxar, o exercício de soltar. De coração. Não precisa focar nas práticas... Pega a prática de relaxar, pô, uma prática de soltar, sabe? Uma prática de shavasana. Para aprender a soltar dessa sensação de que a pessoa só pode se sentir viva se ela estiver tensa o tempo todo. E aí? E aí? Não, pô, relaxa aí, pô. Calma, solta aí o que é que tá... né? Solta aí, deixa aí o que é que tá te prendendo. Aí ela precisa se acostumar a fazer isso. A aprender a relaxar. Aí ela relaxa em condições ideais para quando a coisa aparecer, ela ter condições de pelo menos reconhecer. E de novo, isso não é um processo de 0 ou 1. Não é um processo de apertar um botão. É um processo de reconhecimento. Então esse reconhecimento às vezes exige que a gente às vezes vai quebrar a cara mesmo. Aí a pessoa diz, ah tá, quer dizer que isso estava aí, é. Mas aí a pessoa vai dizer, então, peraí. Então o que é isso que aparece e toma as minhas ações? Aí é o que ela vai dizer que é assim, ó. Felizmente, o Buda deixou muitas instruções para que esse processo pudesse se realizar. Então, isso é o que é encontrado na tradição do budismo tibetano como os 3 votos e 3 compromissos. Essa aqui é uma forma que ela colocou para falar dos 3 caminhos, tá? Pema Chodron, ela tem um carinho, assim, de tentar passar os ensinamentos de forma que uma pessoa ela possa praticar. E não um budista possa praticar. Eu vou pentelhar isso aí, tá, galera? Porque às vezes a gente quer ser tão budista, mas mais budista do que o Buda, aí ferrou, velho. Não é, pessoal. A gente não se torna budista para ser melhor do que ninguém, não. A gente torna budista para... porque a coisa tá apertando e a pessoa vê, bom, pelo menos isso aqui me ajuda. Aí deixa eu, né? E aí, como é que tá a tua prática? Ah, faço práticas disso, daquilo, não sei o que, isso, tá. Aí, tá 10. Pô, meu irmão, tu é um praticante. Não, pessoal, se cada prática funciona como um remédio e eu tô fazendo 10 práticas, significa que... é isso, pô. Ou seja, são 3 métodos usados para abraçar a natureza caótica, instável, olha lá, natureza caótica, instável, dinâmica, desafiadora da nossa situação como caminho para o despertar. O primeiro é tradicionalmente dito como liberação pessoal. Isso precisa ficar claro, sabia? Quando eu cheguei no budismo, eu achei estranho isso aqui. Eu dizia, peraí, pô, não é isso não. Eu acho que é o seguinte, ó, tu vai ajudar o outro, aí tu se lasca um pouquinho, mas tu primeiro tem que ajudar o outro. Depois eu fui começando a ver que às vezes a gente vai precisar pedir tempo. Isso aqui a gente faz pro professor, olha assim, professor, e tempo. Aí vai pro vestiário para conversar com o professor. No basquete, né? Professor, tempo.
Então, às vezes vai ser necessário, pessoal. No começo eu achei muito estranho isso, mas depois eu fui entendendo que era necessário. Porque a gente não sabe exatamente quais são os obstáculos que vão surgir. Alguns são mais fáceis de identificar, outros são mais capciosos. Então, é assim, ó, a pessoa vai fazer o possível para ela cuidar dela. O Trungpa Rinpoche exemplifica isso como, por exemplo, escovar os dentes bem, usar shampoo no cabelo, usar boas roupas, lavar a própria... como é que ele usa? Lavar a própria fronha. Ou seja, são cuidados essenciais que a pessoa vai fazer, porque esses cuidados essenciais vai permitir com que ela possa se relacionar com outras pessoas. Aí eu disse, pô, a gente tá precisando falar disso de novo, velho. Aí o Trungpa fala de um exemplo mais grosseiro para depois falar do exemplo mais sutil. Por exemplo, pessoal, vamos supor que eu vou receber vocês na minha casa. Aí se for um pernambucano que vai receber alguém, em primeiro lugar ele vai dizer, tá com sede, quer água? É ou não é? Aí oferece logo um copo de água. Aí quando a pessoa entra na casa, tem o quê? Já tem uma mesa assim que é comida, aí bota comida assim e só vai sair da casa se comer. A Márcia já tá rindo porque ela sabe o que é. Aí é isso, entende? Ou seja, se fosse pra mim apenas, talvez eu ia fazer o quê? Aquele feijão com arroz, né, tal, mas eu vou receber outra pessoa. Quando eu vou receber outra pessoa, é natural que eu queira estar bem para poder dizer, olha, eu tô aqui para te receber. Por exemplo, vamos para um médico. Pô, se o médico receber a gente de sunga, é que ele fica um pouco estranho, né? Já pensou, a pessoa vai fazer uma consulta clínico geral, aí o médico tá de sunga, assim. Não fica legal, pô. Então é isso que seria o compromisso de fazer o melhor possível em si. É resgatar essa posição da pessoa diga, olha, eu preciso estar bem para poder ajudar. Para mim isso no começo foi muito difícil de aceitar, mas eu disse, faz sentido. Faz sentido. Então o que acontece? É o melhor possível da gente não prejudicar os outros e ao mesmo tempo tentar nos ajudar. Mas esse cuidado começa conosco. Parece óbvio, né? Pois é, mas está precisando ser falado. Está precisando ser falado. Aí o que acontece? A gente vai ter uma estrutura que nos permite trabalhar com isso. Essa estrutura é visão, meditação e ação. Cada um desses votos tem isso. Então esse é o primeiro passo para a gente poder trabalhar com nossos pensamentos e emoções. Em seguida, a gente vai entender e se abster de promover confusão. Porque é simples. Quando a gente vai começar com a prática, a gente precisa começar no lugar onde a gente está. E o lugar onde a gente está é nós mesmos. Depois, essa base vai nos ajudar a ir para o voto do Bodhisattva. Para mim, eu falei isso várias vezes, mas eu gosto de ressaltar. Para mim sempre foi muito estranho isso, porque eu achava que já era para ir para o voto do Bodhisattva. Só que quando você vai conversar com as pessoas, você vê assim, pessoal, que tem pessoas que passaram por experiências muito difíceis. Então, ela não tem gás. Sabe, gás? Ela não tem fôlego. Para quando ela vê o outro um pouco assim, ela ir lá e resgatar o outro. Então ela precisa ter um tempo para cuidar dela, para ela se ver de uma maneira feliz, de uma maneira melhor e por assim por diante. Tá? Aí a gente vai para o voto do Bodhisattva. O voto do Bodhisattva é o compromisso de dedicar nossas vidas a manter o coração e mentes abertos e a nutrir nossa compaixão com o desejo de atenuar o sofrimento dos outros. Então o Bodhisattva ele já tem um gás, ele já tem um nível de autonomia diante das emoções que ele consegue olhar para o outro e consegue ajudar. É mais ou menos assim. Você vai ser um bom médico se você também se curou daquelas doenças. Tem um mito
grego, agora eu esqueci qual é. Eu não lembro de qual é o mito de um centauro. Depois eu trago. Que é um mito de que ele se cura dos problemas dele para poder ajudar os outros a fazerem o mesmo. Agora eu esqueci qual é a referência, pessoal. Pá. Mas é isso que o Bodhisattva faz, tá? Porque o que é que ele faz? Ele começa a se dar conta de que quer. Que ele diz, bom, peraí, surgiu raiva aqui, né? Eu vou ter que trabalhar com a raiva. Porque o outro veio, perturbou, foi embora. Parece o Mestre dos Magos, né? Tem um desenho chamado Caverna do Dragão que tinha um Mestre dos Magos, ele aparecia, trazia problema e vazava. Pois é, o outro vem, faz raiva e vai embora. E eu tô aqui com a raiva, então eu preciso trabalhar com a minha raiva. Aí seria o primeiro voto, né? O segundo voto a pessoa diz assim, peraí, mas se eu der um passo atrás, eu vou entender que na verdade o nome disso aqui é raiva. E a raiva não é de alguém. A raiva é como se fosse um processo que contamina o outro. Devia ter raiva vide-19, orgulho vide-19, ciúme vide-19, apego vide-19. Né? Aí é isso. Aí a pessoa diz, tá, mas da mesma forma que contamina de forma negativa, eu também vejo aqui que tem qualidades positivas que eu posso também irradiar. Aí esse é o Bodhisattva. Aí ele vai tentar ajudar as pessoas. Por fim, tem o voto Samaya, que é a resolução de abraçar o mundo como ele é. É um compromisso de ver tudo que encontramos, bom e mal, agradável e doloroso, como manifestação de energia desperta. É o compromisso de ver todas as coisas como meios para podermos ficar ainda mais despertos. A gente poderia chamar isso já de grande compaixão, como Prajnaparamita, tá? Ou seja, quanto mais confusão tem, mais Prajnaparamita fica forte. Aí a pessoa vai dizer, como que isso se dá? Como que isso é possível? Vamos lá. Ela diz assim, ó, vamos seguir, tá? Ela diz assim, com a ilusão de que a segurança e o bem-estar constante representam o estado ideal, então a gente precisaria olhar isso. Ó. Onde que eu estou buscando segurança? Onde que eu estou buscando bem-estar? Será que a impermanência toca esses lugares? Aí são perguntas que a gente deveria responder, tá? Pra gente. Agora não vai dar tempo não, mas a gente deveria responder. Então ela diz, tentamos fazer coisas para atingir isso. Comemos. Mas essa parte de comer eu queria fazer um adentrozinho, que especialistas dizem que se a gente adicionar cuscuz na dieta, a meditação melhora. Falando isso, eu volto pro tema. Então é assim, comemos, bebemos, nos drogamos, passamos horas online. Eu lembro quando eu tive depressão, eu ficava na frente do computador, mas eu parecia um zumbi, eu não sabia o que é que eu estava fazendo, mas eu ficava muito tempo na frente do computador. Mas eu não sabia exatamente o que é que eu estava buscando. Até que eu comecei a entender que eu estava entrando num processo depressivo. Aí ela diz, passamos horas online ou assistindo a TV. Apesar disso, nunca atingimos o estado de satisfação inabalável que buscamos. Ela não está dizendo que é para deixar de fazer isso não, viu, pessoal? Ela está dizendo assim, traga a contemplação se é isso que acontece ou não. Ou seja, a gente vai em busca de coisas fora e a satisfação final, o contentamento com o coração nosso não vem. Ou seja, como é que está a qualidade de experiência aqui? Porque a mente ela vai seguir costurando. Tá? De vez em quando a gente se sente bem. Fisicamente não há dor e mentalmente tudo vai bem. Então a situação muda e somos atingidos pela dor física ou angústia mental. Tá vendo o que eu acho? Ó, a gente usa o nome mente, mas deveria usar o nome no termo original, que é tita. Porque quando a coisa lascou, quando a pessoa diz assim, pois viu, lascou, a gente segue raciocinando, mas o que trava é aqui, ó, é como se desse um nó no coração. Então não é mental só de pensamento. Por exemplo, quando a gente tem uma repulsa contra outra pessoa, ou quando outra pessoa faz um negócio que você diz, por que tu tá fazendo isso comigo? O pensamento, ele segue. Na verdade, a mente começa a enlouquecer. Fica até paranoica até.
mas o coração ele fica travado. Então a ideia é a gente relaxar daqui para poder experimentar o todo. Porque um dos primeiros sintomas de que a gente foi fisgado por isso é que o corpo fica tenso. Então ela diz que a gente até poderia fazer um gráfico, né, sobre essas coisas. Aí ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e ela diz que o quê? Quando resistimos às mudanças, isso é chamado de sofrimento. Aí a pessoa vai dizer, tá, se eu entendi que a impermanência está aí, o que é que me faz resistir à mudança? Isso que faz a gente resistir à mudança é... Eu até marquei aqui. Ficamos agarrados a uma posição ou uma crença num esforço de explicar como a realidade deveria ser. A bolha, né? E temos relutância a tolerar a incerteza e o desconforto de ficarmos abertos a outras possibilidades. Em geral, esse desconforto ele não vem de modo direto. Em geral, a pessoa vai realmente sentir um desconforto. Aí a ideia é como usar esse desconforto como caminho. A raiz dessas tendências fundamentalistas... Então, Elizabeth Mantz Nangel, ela também usa esse termo, tá? Ela diz que é como se dentro das bolhas a gente entrasse num processo de fundamentalismo. Então, a raiz das tendências fundamentalistas, de uma tendência a ser dogmático, é a identidade fixa. É uma visão fixa que temos de nós mesmos como sendo pessoas muito boas ou pessoas muito más. Pessoas muito importantes, né? Ou pessoas que não são tão importantes. Pessoas que preferem isso ou pessoas que preferem aquilo. Quando tem fixação a esse processo, precisamos nos ocupar com a tentativa de reorganizar a realidade. Aí deu para sacar, como é que eu vou reorganizar uma realidade que está sempre mudando? Ferrou. Aí eu tenho uma coisa que vai ficar travada aqui. Já que a realidade nem sempre se adequa ao nosso ponto de vista. Tá tudo bem aí, pessoal, tá tudo prático. Eu mesmo, quando li isso pela primeira vez, porra, né, dá aquele blow mind, assim, pá! Né? Então ela diz, vamos para o exemplo dela, né, é bem bacana, ela diz, quando eu vim para Gampo Abbey, que é um mosteiro, né, eu me considerava uma pessoa apreciável, bondosa e de mente aberta, né? Bem dizer, uma libriana. Ou seja, parte disso era verdade, mas outra não. Em primeiro lugar, eu era uma diretora muito ruim. Ela era a diretora do mosteiro, tá? Outros residentes sentiam-se desabonados por mim. Eles apontavam meus defeitos, mas eu não conseguia ouvir o que diziam porque minha identidade fixa era muito forte. Cada vez que novas pessoas chegavam para morar no mosteiro, eu era alvo do mesmo tipo de opinião negativa. Então é importante, pessoal. Às vezes as pessoas falam alguma opinião sobre a gente. Se a gente estiver fazendo, no mínimo, o primeiro compromisso, né, conosco, são 3, né? Conosco, com os outros, depois com a realidade como ela é. Aí a pessoa diz assim, olha, peraí, deixa eu pegar essa opinião, assim. Vamos imaginar que a gente tem caixinha de sugestões no peito. Né? Não tem aquelas caixinhas de sugestões. Aí a gente tá andando com essa caixinha de sugestões por aí. E as pessoas vão dar pitacos. Mas pelo menos tenta pegar aquele pitaco sem levar aquilo como pessoal para ver o que acontece. Aí a gente vai precisar de um referencial, né? Porque todo mundo tem pitaco sobre qualquer coisa. Mas pelo menos tenta absorver aquilo para ver, peraí, será que o que a pessoa está falando realmente é? Então ela diz assim, ó, toda vez ela escutava o mesmo tipo de opinião negativa, mas ela não ouvia. Isso prosseguiu por alguns anos. Porra, bicho. Até o dia, como se todos eles se tivessem reunido para uma intervenção em que finalmente ouvi o que todos diziam. Ou seja, ela ouvia sempre a mesma crítica, mas ela nem vem nem vai, né? Aquilo vem, passa por um ouvido e sai pelo outro. Até que um certo dia aquilo começou a fazer sentido. O problema é que esse um certo dia, ele é incerto.
Ele pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 anos. Pessoal, qual é o problema da pessoa viver com um padrão que é negativo para ela por 10 anos? Quem arrisca? Minha vez de cutucar vocês. É que ela não vai estar vivendo, pessoal. Como é um padrão, ela só vai estar repetindo aquele padrão, achando que está fazendo o melhor que ela pode. E ela tem medo de fazer aquele padrão andar de outra forma. Além do mais, esse padrão aqui, ela não entrou em detalhes, mas provavelmente ela machucou muitas pessoas a partir desse padrão. Então o que acontece? Enfim, a mensagem foi recebida. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer para ela que aquele comportamento estava afetando o modo como ela se relacionava. Um alt tab aqui. Em geral, as pessoas me procuram lá no Instagram, né? E o Instagram eu faço questão de ser bem informal. Só que o que acontece? O que eu tenho olhado é que, assim, tem muita ênfase em relacionamento a dois e problema familiar. Aí eu fico olhando assim, poxa, essas pessoas não têm amigos? Ou se têm, realmente são amigos ou são bajuladores? Porque às vezes, pessoal, é bom ter aquele amigo que manda real. Porque ele tá mandando a real, não porque ele quer te botar para baixo, mas é porque assim, a gente tem coisas pra gente aprender, né? Aí ele manda real porque diz, ó, bicho, se liga o que é que tu tá fazendo na tua vida, pô. A pessoa, pô, não tinha olhado isso. Se for um bajulador, quando a gente virar as costas, a pessoa vai meter a faca, né? Não serve. Aí eu tenho olhado isso, sabe? Tipo assim, pô, as pessoas estão precisando de amigos verdadeiros. Porque família é muito próximo, então aquilo vai doer. E relacionamento 2 também é muito próximo. Então ela quer conversar com as pessoas, mas ela não tem nem com quem conversar. Então é importante que a gente olhe círculo de amizades, tá? É sério. Porque o círculo de amizade, ele vai nos ajudar na hora que der merda. Né? É sério. Aí ela diz assim, ó, voltando pro tema, ela diz assim, é isso que significa estar em negação. A pessoa não consegue ouvir nada que não se encaixe dentro da sua identidade. Mesmo algo positivo ou algo negativo. Exemplos, não sei se vocês já viram, às vezes a gente chega para elogiar outra pessoa olha com cara de paisagem pra gente. Não, pô, tô sendo verdadeiro, eu tô te elogiando, eu acho que tu merece, a pessoa fica... Ou seja, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo experimentado, não vem de uma experiência humana de fato. Vem por uma experiência que está sendo filtrada pelos padrões. A pessoa não consegue assimilar, a menos que aquilo já faça parte dentro da sua autodefinição. Mais na frente aqui no livro, ela vai falar em como sair da zona de conforto. Mas sabe o que ela vai falar, pessoal? Ela vai falar de compaixão. Compaixão é o que de fato faz a pessoa sair da zona de conforto. Aí ela vai seguir, ó. No budismo, o que chamamos de identidade fixa também pode ser chamado de apego ao ego. Eu prefiro identidade, tá? Porque ego, esse nome ego, ele já está saturado. Mas é uma questão de escolha. Tá? Ou seja, é o modo pelo qual tentamos colocar solidez sob os nossos pés no mundo que está em constante mudança. Aí ela vai falar sobre a prática de meditação. Eu não vou me alongar aqui, mas é o quê? A prática de meditação ela vem para afrouxar esse processo. Por que eu não vou falar aqui? Porque a gente vai aprofundar a meditação nos outros capítulos e a gente já está praticando a meditação no início do encontro. O propósito do caminho é desmascarar e retirar as camadas que fazem com que essa identidade se torne fixa. Tá? Ou seja, ela vai seguir e diz, nós depositamos segurança nessa identidade fixa. Esse é o problema. O problema não é a impermanência. O problema não é a dor surgir, mas é o modo que, como a gente está muito fixado a essa identidade, ela já tem respostas prontas sobre como lidar com as situações. E esse é o problema.
Aí ela diz, ó, ela vai dizer, por exemplo, ó, os nossos maiores mestres são justamente aquelas pessoas que nos causam desconforto. Por quê? Porque, em geral, a gente só vai perceber a identidade fixa quando ela for confrontada. Então, nós precisamos daquelas pessoas que nos tiram a paciência para a gente ter esses locais de fixação eclodindo. Essa é uma abordagem que significa tomar os obstáculos como caminho. Ou seja, aquilo que está favorável, tu mantém favorável, não é para sair por aí sendo masoquista não, tá gente? Não é isso não. Tu mantém favorável, mas aquilo que está promovendo desconforto, tu olha e se pergunta, peraí, quem está se sentindo desconfortável aqui? Aí tem uma identidadezinha ali que está rígida. Onde tem rigidez vai ter sofrimento. Porque significa que a pessoa está defendendo alguma coisa ali. A identidade está tensa. A palavra tibetana para apego é Shenpa. Então eu prefiro usar os termos originais do que usar o termo apego. Porque o termo apego também está super saturado. Aí eu uso o termo original. Mas que a gente fique sabendo que Shenpa significa apego. Tá? Então o que acontece? Shenpa possui uma qualidade visceral associada ao segurar ou afastar. Então, quando a gente começar a descobrir que o nosso corpo está muito tenso, significa que a gente está ou segurando algo ou está tentando afastar algo. Às vezes vai ficar muito claro o que é esse algo. Às vezes a gente vai precisar de um tempo. Por isso que é sempre bom seguir praticando a meditação e dar muita ênfase ao aspecto de relaxamento, porque a gente já está muito tensionado, porque a gente está sob efeito de estímulos o tempo todo. Eu fico brincando com o meu filho no quarto, aí ele fica assim, ó, num quarto, pessoal, procurando. Enquanto que quando eu saio para brincar com ele no quintal, ele fica mais relaxado, mais olhando assim, um olhar mais relaxado. Aí eu fiquei olhando para ele e disse, pô, se ele tá assim com 2 meses, imagina a gente, né? Ele precisa bastante trabalhar esse aspecto de relaxamento. Para quando quando Chenpa surgir, a gente, opa! Aí como é que a gente vai reconhecer esse opa? Esse aqui é a bolha estourando, né? Ou seja, é um sentimento de eu gosto, eu quero. Eu preciso. Ou então, eu não gosto, eu não quero, eu não preciso. Então, o próximo capítulo vai ser A Vida Sem Enredos. O que é que a gente vai começar a descobrir? Que dá para viver sem ficar fixado às identidades. Aí ela diz, Chenpa é uma urgência em tentar encontrar alívio diante desses sentimentos. E essa urgência pode ser simplesmente voltando a alguma coisa que nos dá prazer. Por exemplo, eu lembro que em 1979, não estou brincando, eu lembro que há muito tempo atrás, que eu não lembro a data, quando eu trabalhava no meio de empresarial, aquela coisa de trabalhar final de semana, esse negócio de louco, aí às vezes eu ficava muito irritado, eu comprava uma Coca-Cola e fácil assim, fácil. Aí depois de muito tempo eu fui começando a perceber que toda vez que eu estava muito irritado com alguma coisa, eu usava a Coca-Cola como um escape. O problema não é a Coca-Cola, tá? O problema é tu usar isso para retroalimentar o processo de apego. Aí vamos lá, eu usei isso para uma Coca-Cola, mas isso poderia ser um usuário de drogas indo atrás do crack. Isso poderia ser alguém que o casamento tá uma merda e a pessoa vai lá e trai o marido ou trai a esposa. Alguém que fica horas e horas e horas e horas na frente de um videogame tentando evitar as outras pessoas. Tá dando para sacar que essa é a ideia? Ou seja, tu tá começando a entender que quando tu trabalha o apego, que dependendo do lugar onde tu tá trabalhando, ou seja, se for o primeiro voto, o segundo ou o terceiro,
esse trabalho que tu está fazendo, ele vai servir para ajudar outras pessoas. Porque o conteúdo pode mudar. Mas tu vai ver que, pô, a pessoa está fazendo isso achando que está ajudando, mas não tá. A primeira pessoa que vai se prejudicar é ela, pô. Então, a compaixão, ela vem sempre junto de sabedoria. Porque ela vai dizer, ó, qualquer coisa pode desencadear nossos apegos. Qualquer coisa. Ou seja, alguém que critica o nosso trabalho. Então, a pessoa, sei lá, a pessoa é virginiana, né? Virginiana no trabalho. A virginiana foi criticada. Parece que alguém atirou no peito dela. Ou alguém que nos olha atravessado. Não tem isso, né? Principalmente relação muito próxima. Relação muito próxima, assim, de sócio, de casal. Isso. A pessoa, às vezes, está chegando e está na borbulha, que é... Ela está ali fisicamente, mas a mente dela está em outro lugar. Aí ela está meio com um olhar meio puto, assim, meio não sei o quê. Aí a pessoa já fica, o que foi que houve? Foi alguma coisa que eu fiz? Quer falar? Não sei o quê. Né? Um olhar atravessado. O cachorro que mastiga nosso sapato favorito. A minha mãe tinha um Golden Retriever. Teve uma vez que eu perdi a cabeça porque ela estava mastigando um sapato lá que foi bem carinho, assim. Eu peguei o sapato e fiquei querendo bater assim na caixa. Ela, sai, eu vou bater em você. Aí começando. E num minuto estamos bem. No próximo, algo acontece e de repente somos fisgados. Essa sensação de ser fisgado, é essa sensação de estar sendo fisgado que significa a experiência de Shempa. Galera, vocês estão conseguindo identificar na vida de vocês essa experiência, pelo menos 3 exemplos. A gente deveria listar. Porque é essa sensação de que a gente é fisgado que vai nos tirar a atenção ao que está acontecendo agora. Aí ela diz, a gente pode ter raiva, pode ter inveja, pode ter culpa, pode ter recriminação, ou a gente pode começar a duvidar de nós mesmos. Por isso que é importante seguir em grupo, sabe? Porque isso aqui vai surgir várias vezes. Então esse desconforto, essa sensação de sermos acionados, porque as coisas não estão certas, ou seja, as coisas não estão de acordo com uma identidade fixa que é. É a experiência sentida, é a experiência essencial do que ela chama ambiguidade de ser humano. Aí o que acontece? Ela vai seguir e vai dizer o quê? Nós estamos o tempo todo tentando escapar dessa essencial ambiguidade do ser humano e não conseguimos. Então, quando a gente fica andando em círculos e reciclando os próprios padrões, isso é chamado de samsara. E onde tem fixação ao samsara, tem dor, tem sofrimento. O que ela está tentando dizer? Que a experiência fundamental do ser humano não é sofrimento. A fixação a uma identidade gera a experiência de sofrimento. Aí ela vai dizer, ó, a causa do nosso sofrimento é nossa reação à realidade para a qual não há escape. Ou seja, o apego ao eu e todos os problemas que se originam disso. Todas as coisas que dificultam nossa sensação de conforto na própria pele. E a possibilidade de nos darmos bem uns com os outros. Se o modo de lidar com esses sentimentos é estar presente com eles sem se abastecer do enredo, então isso requer uma pergunta. Como entrar em contato com a essencial ambiguidade de ser humano? Na verdade, não é difícil, pois uma inquietude subjacente costuma estar presente em nossa vida. É bem fácil de reconhecer, mas não é tão fácil de interromper. Então, de fato, as práticas de meditações elas são fáceis de você falar, mas não significa que é fácil de internalizar. Porque podemos experimentar uma inquietude como qualquer coisa que vai de um ligeiro nervosismo ao puro terror. Por exemplo, basta um copo cair assim, todo mundo para, né? Um copo de vidro, quando cai, todo mundo para. Aquilo pode ter consequências N. Meu irmão, essa semana, ficou preso no elevador.
ele disse que aquilo ali foi infernal para ele. Eu não lembro de ter ficado preso no elevador. Alguém já ficou preso no elevador? É infernal? Eu não sei. Mas o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que a mesma experiência, no caso, ficar preso no elevador, ela tem diferentes formas de ser vistas dependendo do lugar onde a pessoa está. Então, o que é que acontece? A ansiedade nos deixa vulneráveis, coisas que geralmente não apreciamos. Então, existe essa dimensão mais ampla e existe essa fixação à identidade. A identidade, ela não aprecia perder o controle da situação, de forma nenhuma. É incapaz de negociar esse ponto. Ou seja, a vulnerabilidade vem de várias formas. Podemos nos sentir desequilibrados, como se não soubéssemos o que está acontecendo e não conseguimos controlar as coisas. Podemos nos sentir sós, deprimidos ou irritados. Isso é muito importante, pessoal, porque aqui ela está falando como usar a desgraça como caminho. Então, toda vez que a gente se sentir desequilibrado, abatido, desmotivado, meio jururu, ou seja, vontade de ficar só, vontade de ficar deprimido ou muito irritado, significa que tem alguma identidade que está crispada. E isso pode ser usado como caminho de liberação. A maioria das pessoas quer evitar as emoções que deixem elas vulneráveis. Portanto, fazem praticamente qualquer coisa que as afaste das emoções. Não é as emoções que está provocando a dor. É esse movimento de tentar afastar as emoções que provoca a dor. No entanto, em vez de pensar nesses sentimentos como maus, nós podemos considerar que eles são como placas de estrada, que nos avisam que estamos em contato com a ausência de chão. E veríamos os sentimentos como realmente são. Os sentimentos são portões para a liberação, uma porta aberta para a liberdade do sofrimento, o caminho para nosso mais profundo bem-estar e alegria. Temos uma escolha. Podemos passar a vida toda sofrendo porque não conseguimos relaxar com o modo como as coisas realmente são. O terceiro voto, o último. Só que para chegar lá eu preciso passar pelos dois. Ou podemos relaxar e abraçar a flexibilidade da situação humana, que é fresca, não fixada e sem preconceito. Portanto, o desafio é perceber o puxão emocional do Champa quando ele surge e ficar com ele por 1 minuto e meio sem um enredo. 1 minuto e meio é uma brincadeira que ela tira aqui. Será que você pode fazer isso uma vez por dia ou muitas vezes, conforme o sentimento aparece? E esse é o desafio. Esse é o processo de desmascarar, relaxar e de abrir a mente e o coração. Dúvidas, perguntas, questionamentos, contribuições. Agora é a hora. O que é que vocês acharam, pessoal? Querem fazer algum comentário sobre aquilo que fez sentido para vocês? Eu já tinha lido o livro dela, mas essa abordagem assim, esses fisgamentos aí, achei tão interessante que a gente é fisgado mesmo o tempo todo. Uhum. Hoje ficou mais claro, né? Dá para levantar situações o tempo todo mesmo. Uhum. Todo, trabalhando, ou convivendo. Uhum. Não tem escape, né? Uhum. Uhum. Aí o próximo capítulo, ela vai dar uma revisão geral sobre a vida sem enredos e depois ela vai aprofundar os 3 compromissos. Eu gosto de explicar os 3 compromissos como mentes possíveis. E a partir da experiência que a pessoa está sentindo, ela é capaz de observar e dizer, isso aqui eu sou capaz de fazer. Aí ela vai se mover. Porque isso dá uma autonomia para ela fazer isso. Essa autonomia, essa experiência que ela vai sentindo nela,
É isso que vai poder ajudar ela a conversar com outras pessoas. E ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Agora, é importante saber os 3 métodos, por quê? Para a pessoa não ficar fixada só em um. Pô. E o que acontece? Na medida que a gente vai avançando, a gente vai ver que os meios hábeis eles também vão avançando. O que é meios hábeis, pessoal? É o modo de chegar nas pessoas, de modo que as pessoas possam entender aquilo no contexto delas. Por exemplo, quer ver um meio hábil que a gente está precisando muito? É sair um pouco desse aspecto turbulento de racionalização e ajudar as pessoas a relaxarem. Porque é impossível que alguma coisa nova seja aprendida se as pessoas estão aceleradas o tempo todo, pô. É impossível. Aí tu vai ajudando a pessoa dentro do que é possível. Né? Outra coisa sei lá, se tiver acesso, né? De vez em quando marca um clínico geral, pô, para fazer exames básicos. Às vezes pode ser mesmo que esteja alguma coisa que está desbalanceada. Porque o que é que eu tenho visto? A pessoa tem acesso ao Google. Aí ela diz assim, dor de cabeça. Ela já vai no Google. Google, dor de cabeça. Aí se automedica. Puta merda. Não. Vai lá, às vezes essa dor de cabeça, sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes a dor de cabeça é porque tu não tá dormindo direito, ou a dor de cabeça é porque tu não tá tomando água, ou porque tá faltando alguma vitamina. Ah, não, vou me separar porque o meu marido, quando chega de noite, só quer saber de dormir. Ele não liga mais pra mim. Calma, pô. Pode ser que o cara que tá chegando de noite, ele tá precisando de um suplemento alimentar, suplemento de vitamina, por aí vai. Calma, pô. Ou seja, vai ajudando a sair do mais grosseiro para ir para o aspecto mais sutil. Tipo assim, a gente realmente está precisando voltar a fazer o básico, mas um básico que é bem feito. Sugestão, para fazer durante até a próxima quinta-feira, que é lembrar dessa questão da impermanência. Ver que a impermanência não é o ponto. A questão é, a gente não consegue aceitar a impermanência porque a identidade fixa tem autodefinições. Ela fica tentando reorganizar a realidade, né? Uma realidade que está em constante mudança. Então tem uma coisa aqui que está ambígua, né? Como é que eu quero organizar algo que já está mudando? Então esse esforço eu não estou dizendo que é para deixar de fazer as coisas, mas que a gente comece a observar que onde há esforço em excesso, significa que tem uma identidade ali que está que não é legal. Daí a gente vai entender, por exemplo, que é possível tomar os obstáculos como um processo de cura. Cura do quê? Cura da ignorância frente a esse obstáculo. É isso. Então é isso, pessoal. Hoje eu precisei estender um pouco o horário, porque eu achei importante a gente entender a questão de onde vêm esses ensinamentos. Não é uma coisa que a Pema Chodron tirou da cabeça dela, tá? A questão também de que, para finalizar, a questão também de que com essa forma de aprender os ensinamentos, a gente não deveria cair num sectarismo. Né? Não deveria. Outra forma também de pegar esses ensinamentos como ela está trazendo, a gente consegue chegar nas pessoas onde elas estiverem. Porque a gente não está falando de budismo, a gente está falando de uma experiência humana. O budismo só fez catalogar aquilo. É isso. Mas ela está falando de experiência humana, tá? É como se fosse um laboratório. A gente está falando da experiência humana quando está com Covid. Aí tu pega lá o laboratório, que é o Butantan, ou a Pfizer, por aí vai. Mas a experiência humana é que é o ponto. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar com as pessoas, a gente não vai falar para aí, isso aí é Champa. Eu acho que não vai funcionar. A gente vai dizer, olha, isso aí é apego, que é o que as pessoas entendem. Aí tu vai ajudando aos poucos. Uma coisa também que vai ajudar bastante a gente praticar é a gente dar um espaço maior para o outro.
por incrível que pareça. E quando esse espaço não for bem recebido e aquilo está causando muito problemas ao redor, tu também consegue ser assertivo. Não é ser... não é ter raiva, não, nada a ver, é ser preciso no que está acontecendo. Essa precisão também diz respeito a gente dizer o que a gente está sentindo dentro. Experimenta fazer as práticas e quando tu vai conversar com as outras pessoas, tu se coloca nessa posição humana, nessa posição vulnerável, que é o que ela está trazendo aqui. Aí as pessoas, ela vai dizer, Se ela não dizer ela está com alguma fixação. Ou seja, são coisas que a gente vai descobrir dentro. Mas não tem como descobrir essas coisas dentro se os nossos olhos estiverem muito presos às coisas fora. Então, eu já ultrapassei o tempo. Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, partilhas de experiências, joga lá no grupo, tá? Que a gente vai conversando. E domingo tem prática de meditação, tá? De 8 às 9. Se não tiver, eu aviso antes. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Bem-vinda, Márcia. Então, boa semana, boas práticas, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.